Quando a espera dói demais. A história de Agar, Sara e Abraão. Existe uma dor silenciosa que corrói por dentro. Uma dor que não grita, mas sussurra todos os dias. Talvez Deus tenha se esquecido de você. Esta é a história de 3 pessoas. 3 corações. 3 dores diferentes. E um Deus que vê tudo. Hoje vamos falar de Sara, a esposa que esperou décadas por uma promessa. De Abraão, o homem que tentou ajudar Deus. E de Agar, a serva que descobriu que Deus vê até os invisíveis. A promessa que parecia impossível. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Uma promessa gigantesca, impossível, extraordinária. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Abraão tinha 75 anos. Sara tinha 65. E não tinham filhos. Mas eles acreditaram. Deixaram tudo para trás. Saíram de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai. Porque quando Deus promete, a gente vai. E então começou a espera. 1 ano passou. 2 anos. 5 anos. 10 anos. Sara olhava para o céu todas as noites. Contava as estrelas. E chorava em silêncio. Porque seu ventre continuava vazio. Seu colo continuava sem um filho. Sua casa continuava sem o riso de uma criança. Até quando, Senhor? A promessa estava lá, brilhando como as estrelas no céu. Mas parecia tão distante, tão impossível. Quando a fé se cansa. 10 anos haviam se passado desde que saíram de Harã. 10 longos anos esperando. Sara tinha agora 75 anos. Abraão, 85. E nada havia mudado. Foi quando algo se quebrou dentro de Sara. Não foi rebeldia. Não foi falta de fé. Foi cansaço. A espera havia doído demais. O Senhor me impediu de ter filhos, ela disse a Abraão. E então apresentou sua solução. Possua minha serva. Talvez por meio dela eu possa ter filhos. Agar, a serva egípcia, jovem, capaz de gerar filhos. Parecia razoável. Parecia lógico. Era até cultural naquela época. Mas era o plano de Sara, não o plano de Deus. E Abraão? Ele concordou. Sem questionar. Sem buscar a Deus. Sem esperar. Às vezes, quando a espera dói demais, a gente tenta ajudar Deus. A gente tenta fazer acontecer. A gente cria um Ismael quando Deus prometeu um Isaque. O preço da impaciência. Agar não teve escolha. Ela era uma serva. Não tinha voz. Não tinha direitos. Uma noite, ela foi levada para a tenda de Abraão. E concebeu. Quando Agar descobriu que estava grávida, algo mudou. De repente, ela tinha algo que Sara não tinha. Um filho crescendo em seu ventre. A continuação da linhagem de Abraão. E ela começou a desprezar Sara. Imagine a cena. A serva que sempre foi invisível, agora andava com a cabeça erguida. Tocava a barriga com orgulho. Olhava para Sara com desdém. E Sara olhava para aquela barriga crescendo, sentia uma mistura de arrependimento, raiva e dor. Este é o fruto da minha própria decisão, ela pensava. Eu trouxe minha rival para dentro da minha própria casa. A casa de Abraão, que deveria ser abençoada, se tornou um campo de batalha. 2 mulheres, um homem e uma criança que ainda nem havia nascido já estava no centro de um furacão. Quando o plano B explode, a tensão era insuportável. Sara foi até Abraão, furiosa. A afronta que sofro é por sua culpa. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que está grávida, me despreza. Abraão, como muitos homens fazem em conflitos que ajudaram a criar, se omitiu. Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. E Sara fez. Ela maltratou Agar. A humilhou. Tornou sua vida tão insuportável que Agar tomou a decisão mais desesperada que uma mulher grávida pode tomar. Ela fugiu. Grávida, sozinha, sem recursos, Agar correu para o deserto. Preferiu a possibilidade de morrer livre do que continuar viva como escrava maltratada. Ali estava ela, rejeitada, usada, descartada. Uma serva egípcia que nem nome próprio tinha para muitos. Apenas a serva de Sara. O Deus que vê. Agar estava sentada perto de uma fonte de água no deserto. Chorando. Perdida. Sem esperança. E então algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor a encontrou.
Não foi Sara quem a procurou. Não foi Abraão quem foi atrás dela. Foi Deus. Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde vai? Pela primeira vez em toda a narrativa, alguém a chamou pelo nome. Agar, não a serva. Não a egípcia. Agar. Ela era vista. Ela era conhecida. Ela importava. Estou fugindo de minha senhora Sara. Ela respondeu, com a voz quebrada. E então Deus fez algo surpreendente. Ele não a libertou da servidão. Ele não a tirou daquela situação difícil. Mas ele deu a ela algo muito maior, uma promessa. Voltarei em grande medida à sua descendência, e ela será tão numerosa que ninguém a poderá contar. A serva rejeitada também receberia descendência incontável. O filho que ela carregava seria o pai de uma grande nação. Deus viu Agar. E não apenas viu, ele agiu. E Agar, com lágrimas nos olhos, deu a Deus um nome que ninguém havia dado antes. El-Roi, o Deus que me vê. Você é o Deus que me vê, ela disse, maravilhada. Cheguei a ver aquele que me vê. Ela voltou para a casa de Abraão. Não porque a situação havia mudado, mas porque ela havia encontrado aquele que havimento de Ismael. Agar deu à luz um filho, e Abraão lhe deu o nome de Ismael. Deus ouve. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E por 13 anos, ele acreditou que aquele era o filho da promessa. Ele amava Ismael. Investiu nele. Sonhava com ele. Este é o herdeiro que Deus prometeu, pensava. Mas Ismael era o filho do plano humano, não do plano divino. Era o resultado da impaciência, não da promessa. E Deus, em sua misericórdia, esperou. Esperou até que fosse impossível. Esperou até que não houvesse dúvida de quem seria o autor do milagre. Quando Deus finalmente age. Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 89. Deus apareceu novamente e renovou a promessa. Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Sara riu. Riu de descrença, de ironia, de impossibilidade. Depois de velha terei prazer, e, meu senhor, já é idoso. Mas Deus perguntou, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aconteceu. Depois de 25 anos esperando. Depois de erros e acertos. Depois de Agar e Ismael. Finalmente, Sara concebeu. Isaque nasceu. O filho da promessa. O filho do milagre. O filho da espera. Sara, que havia rido de descrença, agora ria de alegria. Deus me encheu de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. A espera havia terminado. A promessa se cumpriu. Quando a promessa gera divisão. Durante a festa de desmame de Isaque, Sara viu Ismael zombando. E toda a dor antiga voltou. Todo o ciúme. Todo o medo. Este menino, filho desta serva, não será herdeiro com meu filho Isaque. Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Isso angustiou profundamente Abraão. Ismael era seu filho. Ele o amava. Como poderia expulsá-lo? Mas Deus disse, não se aflija por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque é por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas também do filho da escrava farei uma nação. E assim, pela segunda vez, Agar foi para o deserto. Mas desta vez não estava sozinha. Levava consigo Ismael, adolescente agora, o Deus que vê novamente. No deserto, a água acabou. Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou, chorando, não posso ver o menino morrer. Ela já havia perdido tudo. Agora perderia também o filho. Mas ali, no momento mais desesperador, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus chamou Agar do céu. O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. E Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água. Mais uma vez, El-Roi estava vendo. Mais uma vez, ele proveu. Mais uma vez, ele não abandonou a rejeitada. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Ismael viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Deus cumpriu sua promessa também para Agar e Ismael. As lições de uma história complicada. Esta não é uma história bonita. É uma história real. Cheia de erros humanos e graça divina. Sara nos ensina que a espera pode doer tanto que tentamos tomar o controle. Que a impaciência pode criar problemas que durarão gerações. Mas também que Deus é fiel mesmo quando falhamos.
Abraão nos ensina que até os homens de fé cometem erros. Que às vezes concordamos com planos que não são de Deus por cansaço. Mas que Deus não desiste de nós por causa disso. Agar nos ensina que Deus vê os invisíveis. Que Ele ouve o choro dos esquecidos. Que mesmo quando somos usados e descartados pelos outros, Deus nos chama pelo nome. E todos eles nos ensinam que o tempo de Deus é diferente do nosso. Que suas promessas sempre se cumprem, mas raramente no nosso cronograma. Talvez você esteja esperando há tanto tempo que está pensando em ajudar Deus. Talvez você tenha criado seu próprio Ismael quando Deus prometeu um Isaque. Ou talvez você seja como Agar, usado, descartado, invisível, sentado no deserto da vida chorando, achando que ninguém se importa. Esta história tem uma mensagem para você. Para os que esperam, não desista da promessa de Deus. Seus planos B sempre criarão complicações. Mas sua fidelidade permanece. Para os que foram rejeitados, Deus vê você. Ele te conhece pelo nome. Você não é invisível para Ele. Ele está abrindo seus olhos para o poço de água que você não consegue ver. Para todos nós, o Deus de Abraão, Sara e Agar ainda é El Roi, o Deus que vê. Ele vê sua dor. Ele vê sua espera. Ele vê sua solidão. E Ele continua sendo fiel. Milhares de anos depois, o apóstolo Paulo escreveria sobre esta história. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. O que nasceu da impaciência humana foi temporário. O que nasceu da promessa de Deus foi eterno. E você, está esperando pacientemente pela promessa de Deus? Ou está criando seu próprio plano? Lembre-se, El Roi está vendo. E o que Ele prometeu, Ele cumprirá. No tempo dele, da maneira dele, para a glória dele. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que está cansado de esperar ou que se sente invisível. Se inscreva no canal para mais histórias bíblicas que transformam vidas. Ative o sininho. Nos comentários, me conta, você se identificou mais com Sara, Abraão ou Agar? E por quê? Que El Roi, o Deus que te vê, abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Você é o Deus que me vê. Gênesis 16, versículo 13.